minha gente, sejam muito bem-vindos ao Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijá, sou psicóloga especialista na terapia cognitivo-comportamental e estou aqui todas as terças-feiras com um novo conteúdo para te ajudar a construir uma vida mais leve, com mais inteligência emocional, mais autoconhecimento. E aí a gente vai falar hoje sobre um assunto que fazia tempo que não aparecia por aqui, mas é um assunto importante da gente relembrar e que muita gente sofre. Então, quero começar te perguntando o seguinte: quantas vezes você já disse sim pra alguém, mesmo sabendo que aquilo te faria mal ou que você não gostaria de dizer sim? Seja no trabalho, em relacionamentos, até nas pequenas coisas do dia a dia, muitos de nós ainda caímos na armadilha de querer agradar todo mundo. E quando a gente percebe, a gente tá sobrecarregado, cansado, com a sensação de que a gente não é visto, não é valorizado. Isso soa familiar pra você? Então hoje a gente vai falar sobre a síndrome da boazinha, entre aspas aqui, tá? É um comportamento muito comum entre principalmente mulheres, tá? Mas homens também podem acabar sofrendo disso, que acabam sempre priorizando os outros e esquecendo de si mesmos. A gente vai entender um pouco do que está por trás desse comportamento, como que a psicologia explica essa tendência e, claro, como que você pode sair desse ciclo e começar a viver uma vida com mais autenticidade, com mais protagonismo daquilo que você está construindo. Se você quer aprender a dizer não sem tanta culpa, parar de ficar se preocupando tanto com a aprovação dos outros e tudo mais, fica aqui comigo que até o fim desse episódio eu vou te dar algumas dicas bem práticas, tá? Esse episódio vai te ajudar a tomar consciência e se libertar um pouco desse padrão. Então vamos começar falando sobre o que é a síndrome da boazinha. A síndrome da boazinha não é um termo clínico, tá, gente? Não é um diagnóstico oficial da psicologia, pelo amor de Deus. Mas ele descreve um comportamento muito comum, especialmente entre mulheres. Tem até um livro muito legal, se você quiser saber mais sobre esse assunto, que é justamente A Síndrome da Boazinha, acho que chama o livro, né? Que eu sempre indico esse mesmo nome. Então, esse livro, ele é bem claro, assim, porque ele traz bastante detalhamento sobre o comportamento e tudo mais. Eu vou trazer aqui de uma forma mais resumida. Mas essa síndrome, entre aspas, ela se refere a uma tendência de querer agradar a todo mundo o tempo todo, evitando conflitos a todo custo, sempre dizendo sim, mesmo quando isso te prejudica. E quem sofre com esse padrão de comportamento acaba tendo uma enorme dificuldade de impor limites, muitas vezes coloca a necessidade dos outros à frente das suas, acreditando que dessa forma vai ser amada, aceita, valorizada. É uma vã ilusão, né? Porque mesmo a gente tentando agradar todo mundo, ainda assim a gente vai decepcionar alguém em algum momento. E o problema é que, com o tempo, isso gera frustração, isso gera cansaço extremo, isso gera uma sensação de desvalorização, porque a pessoa se sente presa nesse ciclo de querer agradar todo mundo o tempo todo, sem nunca receber em troca o que ela realmente gostaria e precisa, que é respeito e reconhecimento. Então, como que a psicologia entende esse fenômeno? A psicologia, ela vê essa síndrome como um conjunto de comportamentos aprendidos ao longo da vida. Não só comportamentos, como também crenças e pensamentos. Então, é um padrão de comportamentos, crenças, pensamentos que vão sendo aprendidos e construídos e reforçados ao longo da nossa vida. Muitas vezes, então, essas mulheres, né, vou falar aqui mais de mulheres, mas também homens, mas assim, as mulheres, elas principalmente, né, crescem em ambientes onde elas eram muito elogiadas, recompensadas, reforçadas a serem obedientes, quietinhas, boazinhas, não causarem problemas. Isso ensina, de uma certa forma, né, que para ser aceita, para ser amada, precisa colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar, para evitar qualquer tipo de desconforto, desagrado, de confronto. E além disso, tem questões também culturais, né, que desempenham um papel importante. Em muitas sociedades, como a nossa, né, as meninas, elas são muito mais ensinadas que os meninos a serem boazinhas, serem prestativas, a sempre considerarem os sentimentos dos outros antes dos seus. Então, muitas vezes a gente confunde a empatia, né, pensar no próximo, ter empatia, ser uma pessoa que considera o outro. Isso tudo são qualidades muito boas. E a gente precisa tomar cuidado porque com esse discurso muito forte nos últimos anos, né, de colocar limites, de você se conhecer, se posicionar, isso tudo muito bacana, mas eu vi um movimento também indo para um outro extremo, onde assim, eu só faço o que eu quero, entendeu? Eu não preciso agradar ninguém, eu não ligo pra opinião de ninguém, eu faço só o que me dá vontade. E a vida não é assim, né? A vida não gira ao redor da gente, muitas coisas a gente vai ter que fazer mesmo sem vontade. A gente não é uma criança mimada que só vai fazer o que a gente quer.
Porém, precisamos encontrar um equilíbrio nisso, gente, tá? Então, sempre colocar a necessidade dos outros, isso que é reforçado, então, desde criança para muitos de nós, cria um comportamento que, na vida adulta, pode se tornar bastante exaustivo e prejudicial. Os problemas que a síndrome da boazinha geram no dia a dia são inúmeros. Eu vou falar de alguns deles, tá? Vou trazer isso para o nosso cotidiano. Imagina uma situação bem comum. Você tem um colega de trabalho que sempre pede para que você ajude ele com tarefas extras. Mesmo sabendo que isso vai te sobrecarregar, você fica dizendo sim, porque não quer parecer rude, não quer parecer antipática. E o resultado, você fica até mais tarde no trabalho, perde tempo que poderia passar com a tua família, cuidando de você, fazendo, sei lá, o que você quisesse fazer. E você sente que, mais uma vez, colocou a necessidade de alguém acima das suas. O pior é que, quando você precisa da ajuda de algum, desse mesmo colega, muitas vezes, e vai pedir pra ele o mesmo favor, ele consegue te dizer um não, bem tranquilo, sem medo de te magoar. E aí você se sente injustiçado, você sente que, né, as pessoas elas são ingratas, que o mundo é injusto, porque você não fez aquilo de bom coração, você fez esperando algo em troca. Então esse comportamento ele pode parecer inofensivo no início, mas com o tempo, se tornando um padrão, começa a minar a tua energia, aumenta teu estresse, gera frustração. É como se você vivesse sempre em função de atender as expectativas dos outros e vai esquecendo quase que completamente das tuas próprias necessidades. Nos relacionamentos pessoais, isso pode se mostrar de várias formas, assim. Então, aceitar fazer coisas que você não gosta, concordar com decisões que te incomodam, até se anular em prol do outro, né? Se afastar de pessoas porque o outro quer que você se afaste, se vestir de determinada forma porque, né, para os outros, não tomar certas decisões porque você não quer desagradar os seus pais, e às vezes você queria mudar de carreira, mudar de profissão, mas aí você tem medo de desagradar. Enfim, isso se mostra de várias formas e com o tempo isso vai gerando uma sensação de vazio mesmo. Como se você tivesse perdido a tua identidade, o teu valor. Nas relações familiares isso também acontece bastante. Então quantas vezes você já aceitou ir num evento, ajudar em alguma coisa, mesmo sabendo que você não tinha tempo para aquilo, não tinha energia, você só queria evitar conflitos. E depois aquela sensação amarga, né? Mais uma vez, você não se colocou em primeiro lugar, fez o que os outros queriam, e aí deixou de lado coisas que eram importantes pra você. Mas assim, dizendo tudo isso, tá? É importante você que tá me ouvindo, tá se identificando com isso, entender que existe maneiras de você mudar isso sem ir pra um outro extremo que eu falei aqui, que é não ligar pra nada, pra ninguém, só fazer o que você quer da sua vida. Agora, falando um pouquinho só sobre a questão da síndrome da boazinha, né, não ser um diagnóstico oficial, embora seja um fenômeno muito comum, eu preciso reforçar isso como psicóloga, tá, gente? Isso não é um diagnóstico clínico. Às vezes a pessoa chega, Alana, eu tenho uma síndrome do Peter Pan, a síndrome do não sei o que, a síndrome do não sei o que, isso não existe, tá? A síndrome da boazinha não é um diagnóstico, como depressão, como ansiedade, por exemplo. Mas acontece que ela é vista ali mais como um padrão de comportamento social e psicológico aprendido e não é uma condição mental com critérios específicos para diagnóstico. Mas isso não significa que ela não traga impactos profundos na nossa saúde mental. O esgotamento emocional, a perda da autoestima, até quadros de ansiedade e depressão, eles podem estar relacionados a uma necessidade constante de agradar. Isso é um comportamento muito problemático. E como que a terapia, então, ela pode nos ajudar a vencer esse processo? A boa notícia, gente, que eu sempre falo em todos os episódios, é que é possível quebrar esse ciclo. A terapia ela é uma ferramenta muito importante nesse processo, é um dos principais benefícios é justamente te ajudar a identificar essas crenças, esses comportamentos que sustentam a necessidade de agradar. Então, na terapia, você vai aprender a reconhecer os próprios limites, entender que não é a sua responsabilidade carregar o peso do mundo nas costas e, principalmente, que dizer não faz de você uma pessoa má ou egoísta. Eu lembro que muitos anos atrás, eu já contei pra vocês que eu sempre fui uma criança boazinha, que não dava trabalho pra ninguém. Eu gostava de ser assim, eu era reforçada por ser assim. Eu odiava conflitos, problemas, confusão. Então, sempre queria que todo mundo estivesse bem. Ainda até hoje tem uma tendência disso, claro, mas hoje com a consciência que eu tenho, quando eu preciso, eu enfrento, digo não, falo o que eu preciso, mas não é tão fácil, porque ainda tem esse desejo de agradar, de manter tudo em paz. Mas o que eu fui entendendo? Na medida que eu fui me conhecendo mais, eu fui entendendo que eu tinha medo, no fundo,
de desagradar o outro. Mas por quê? Né? E se desagradasse? Qual que é o pior que poderia acontecer? E eu comecei a entender que tinha uma série de crenças por trás disso. De que, por exemplo, em relação ao meu pai, né? Eu não queria desagradá-lo, então eu não falava que as coisas que me magoavam, porque eu não queria deixar ele triste, porque eu não queria desagradá-lo, porque eu não queria que ele deixasse de mamar. Então, no fundo, tinha a ver com rejeição, com o desejo de ser amado, de ser aceito. E aí a gente vai achando que agradar todo mundo faz com que a gente consiga ser sempre amado. E a gente vê que não é o suficiente, porque as pessoas, elas não vão... se elas só vão gostar da gente quando a gente agrada ou faz o que elas querem, esse não é um amor que a gente deseja. Porque você não vai ser refém disso pro resto da vida. Então a terapia, ela vai te ajudar a fortalecer a tua autoestima, construir relacionamentos mais saudáveis, mais equilibrados, onde o respeito e a reciprocidade sejam ali valorizados. Então a terapia, ela te oferece um espaço seguro para explorar as tuas emoções e aos poucos ir transformando o medo dessa rejeição em autoconfiança. Inclusive, se você nunca fez terapia antes, eu quero te deixar aqui um convite. Se você não conhece uma psicóloga, não sabe por onde começar, eu tenho uma clínica online com psicólogas preparadas para te ajudar onde você estiver. Então, se você deseja marcar uma primeira sessão de terapia, conversar com uma psicóloga, entender como que a terapia pode te ajudar individualmente, vai no link na descrição desse episódio, tem o link da minha clínica, clica ali, preenche seus dados e a gente vai te ajudar a encontrar a psicóloga ideal para você, tá bom? E aí vamos para algumas dicas práticas para você aplicar no seu dia a dia, tá? Vou te dar aqui algumas dicas de como você pode vencer, então, essa síndrome da boazinha. Primeiro de tudo, gente, aprender a dizer não sem culpa. Mas aí precisa entender uma coisa. No início, você vai sentir culpa. É inevitável que você vai sentir. E a culpa, ela não significa que a decisão tá errada. Às vezes a gente, nossa, mas eu tô sendo egoísta. É tão difícil dizer não. Vão ter momentos em que você vai ter que dizer não mesmo se sentindo culpado, mesmo sentindo que aquilo é egoísta. Dizer não muitas vezes pode ser libertador. Da próxima vez que alguém te pedir algo que vai te sobrecarregar, ou que você realmente não quer fazer, não deseja fazer. Muitas vezes parece assim, nossa, isso é um desrespeito comigo mesmo, eu não quero isso. Você pode ser honesta, você não precisa ser grosseira, você não precisa falar de uma maneira ríspida, sabe? Você pode falar, olha, desculpa, eu sei que, né, que, poxa, você está me convidando, eu entendo, né, o quanto seria legal eu estar junto com você, mas hoje não vai ser possível. E você não precisa se justificar tanto, lembra disso. Tá? Às vezes a gente quer, assim, escreve um texto com uma grande explicação de por que eu não vou poder ir, porque aconteceu isso. Eu fiz até um Reels brincando com isso esses dias, né? Mas é claro, dependendo do nível de proximidade, se é a minha mãe, eu dou um pouco mais de contexto, de explicação pra ela, tudo bem. Agora, às vezes é teu chefe, uma pessoa que você não tem muita intimidade, você não precisa falar, olha, porque eu acordei hoje com uma cólica, e eu já fui na farmácia, tomei remédio, e nada passa. Você não precisa falar, muitas vezes você vai falar, olha, muito obrigada pelo convite, hoje, infelizmente, eu não vou poder ir. E aí você lida com o desconforto. Mas e se a pessoa me rejeitar? Se ela ficar chateada? E se ela insistir? Às vezes a pessoa que diz não, né? Cria coragem, diz um não. Aí a pessoa insiste. Aí você cede. Mas cede sem realmente querer, sem ter o desejo. Você cedeu porque você não conseguiu sustentar o seu não. Isso acontece muito com pessoas muito boazinhas. Então, assim, entenda que às vezes a pessoa ela é insistente, às vezes a pessoa ela é sem noção, às vezes ela é uma pessoa chata mesmo. Ela vai insistir, mas você vai ser firme. Se você entendeu que não, que você não deseja, que você não quer, que o seu não seja não. Eu gosto muito a Bíblia tem muitas lições muito sábias. E lá fala, né, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Eu demorei muito pra entender isso, que se eu disse sim, que eu seja fiel ao meu sim. E que eu seja alguém que se eu falei que eu ia, eu vou. Se eu falei que pode contar comigo, conta comigo. Agora, se eu falei que não, que seja não. Então, se você falou que não, a pessoa insistiu, você fala, olha, eu já disse que eu não vou poder. Eu entendo, se você quer muito que eu esteja, eu fico assim, feliz e realmente honrada com o teu desejo de eu comparecer, mas eu não poderei comparecer nesse momento. Obrigada. E deu, pronto. Ai, mas por quê? Ai, mas nossa, fulano, agora tá cheio de limites. Sim, estou, né? Mas olha, num próximo momento a gente vai estar junto. Às vezes é uma pessoa que você não quer ter você não quer ver. A pessoa, sei lá, quer tomar um café com você e você não quer. Um date com alguém que você não tá afim.
E aí tem pessoas que vão, mesmo sem estar com vontade, mesmo sem ter interesse. Ou marcar uma reunião com alguém que você não vê propósito. Seja firme, diga não, lide com a pressão, a insistência, lida com a sua própria culpa. E lida também com a possível rejeição. Ah, mas se a pessoa daí nunca mais me convidar pra nada, ou ela não vai gostar de mim, paciência. Se você dizer um não era algo que vai fazer com que a pessoa, sabe, desista em um não, ou não goste mais de você por causa desse não, quem sabe não, essa pessoa não é alguém que você gostaria de conviver mais de perto, tá bom? O seu tempo e a sua energia são preciosos. 2. Estabeleça limites claros. Comece a identificar quais são os limites que você quer impor. Isso pode ser no trabalho, com amigos, com a família. Se você não gosta de atender, por exemplo, ligações fora de horário de trabalho, deixe isso claro de forma educada. Você vai falar, eu vou botar esse limite com o meu chefe, aí vai me demitir. Não precisa você falar, olha, não falo fora do horário de trabalho. Não, você fala, olha, a gente pode conversar amanhã de manhã? Olha, amanhã eu tô aí no escritório 8 horas, a gente pode deixar essa conversa pra amanhã? Eu tô aqui ocupada com algumas coisas. Gente, as pessoas, elas tendem a respeitar, inclusive, quem coloca esse tipo de limite. Tá? E se esse chefe, assim, tem exceções, né, gente? Às vezes é uma coisa urgente, mas assim, se essa pessoa, ela vai não querer mais saber de você porque você colocou um limite, essa pessoa não merece conviver com você, porque não vai dar certo a convivência, vai ser desgastante, entende? Então, assim, eu já tive pessoas que queriam minha ajuda, que queriam ser minhas amigas, sei lá, a pessoa insistia, queria ligar, queria falar de madrugada. Já teve casos, assim, de pessoas, eu venho de um contexto, né, de conviver em igreja, em estar numa comunidade religiosa, e às vezes as pessoas querem a minha ajuda, querem falar comigo em momentos que eu não estou disponível. Eu não vou estar disponível 24 horas. Eu lembro de um caso de uma pessoa que estava passando por um momento difícil. Ela sabia, na época eu estudava psicologia, então quando falam que eu sou psicóloga ou que eu estudo, né, todo mundo quer tomar um café, conversar, desabafar. Tudo bem, num contexto fora de clínica, fora de trabalho, eu gosto ocasionalmente de conversar, de ajudar, de aconselhar. Mas essa pessoa passava dos limites, e era uma época ainda, estava bem no início da faculdade, que eu ainda estava aprendendo a estabelecer limites. Eu lembro, assim, que eu fui ajudando, ela mandava muita mensagem, daqui a pouco ela estava me ligando de noite, daqui a pouco ela me ligava de madrugada, e eu ficava com pena, porque eu queria ajudar, eu via que era uma pessoa que estava passando um momento bem difícil. Mas teve uma hora que eu tive que falar, olha, de madrugada eu não vou te atender. Não dá, a não sei que fosse, mas assim, todo dia vai ser uma emergência, então ela precisa buscar uma ajuda profissional, ela vai precisar buscar ajuda com a família dela. Eu recém tinha conhecido ela. Então, em amizades, às vezes também você acabou de conhecer uma pessoa, ela já tá te pedindo dinheiro, ela já tá te pedindo, sabe, sugando. Você tem que ter clareza, porque às vezes a gente tá tão carente, você é tão boazinha, você quer ser amiga, você tem carência, e aí aparece uma pessoa desesperada, você dá tudo de você, né? E aí você precisa tomar cuidado com isso, para que o teu desejo de ser amado não passe por cima do teu respeito pessoal e dos teus próprios limites. Então, se você precisa de um tempo para você, se você precisa botar um limite, não tenha medo de comunicar, mesmo sentindo desconfortável, mesmo com culpa, vai lá, coloca, fala e sustenta. O desconforto vai vir, mas depois que você vê que não é o fim do mundo, que as pessoas normalmente tendem a aceitar os nossos limites e respeitar, você vai vendo como a vida pode ser muito mais leve. Terceiro, se pergunta, né? Eu quero isso? Isso é o que eu quero? Eu desejo isso? Ou é por uma pressão? É porque o outro quer que eu faça? Toda vez que você se deparar com uma situação onde você tá prestes a indo só para querer agradar, se pergunta, isso é o que eu quero? Se a resposta for não, respeita o seu próprio desejo. Tem exceções a isso? Tem exceções. Às vezes você vai fazer algo só para agradar o outro, mas assim, poxa, é a minha mãe. Ela quer que eu vá com ela num passeio que pra mim eu jamais iria sozinha, que pra mim é chato, eu preferia fazer outra coisa, mas pra agradá-la, eu vou. E não porque eu espero algo em troca, não vou me sentindo ressentida, eu vou de coração, eu vou porque eu quero estar com ela. Então, mesmo não querendo fazer aquilo necessariamente, eu vou, nesse momento, fazer algo para agradar o outro. Isso é diferente, entende? Então, a gente tem que cuidar para não confundir.
Quarto ponto, cuida da sua autoestima, cuida, né? Presta atenção nos seus pensamentos, nas inseguranças, nas suas crenças. Lembra que você não precisa da aprovação dos outros para ser uma pessoa boa. Valoriza as tuas conquistas, cuida do teu bem-estar. Quanto mais seguro, mais feliz você estiver com você mesma, mais fácil vai ser impor limites, dizer não e viver de uma forma autêntica, porque você não vai estar ali se relacionando dependendo excessivamente da aprovação do outro, tá? Então, gente, a síndrome da boazinha, então é esse comportamento que é aprendido, que pode trazer muitos desafios para nossa vida. Ele pode ser reforçado de muitas formas, principalmente pela família, por amigos, por pessoas que são beneficiadas por esses comportamentos, digamos assim, mas é possível você mudar, é possível você aprender a dizer não, impor limites, cuidar de você mesma. Isso é inclusive fundamental para você viver de uma forma mais equilibrada, mais leve, tá? Então, se você sente que precisa de ajuda com isso, lembra, link da terapia na descrição desse episódio. Faça isso. Também vou deixar a indicação do meu livro aqui, que vai te ajudar muito também. É o Psicologia na Prática, um guia interativo para uma vida mais leve. Também tá na descrição desse episódio o link para você adquirir a sua cópia e começar hoje mesmo a refletir sobre o que você realmente quer, né? O que você realmente deseja construir nas suas relações, né? Se valorizar mais. A vida, gente, é curta demais pra gente viver apenas em função de agradar as outras pessoas. Pega esse conselho de alguém que já viveu muito tempo assim. Então, se você ouviu até aqui, lembra de compartilhar esse episódio. Pega o link, manda pros seus amigos, amigas, familiares, namorado, cônjuge, manda, envia, me ajuda a compartilhar. E se você ainda não curtiu, não se inscreveu, esta é a hora. Muito obrigada por ter ouvido até aqui, por estar comigo toda terça-feira. Nos vemos semana que vem. Um beijo e até a próxima.